Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Olá, está no ar o programa Falando Francamente. É um programa do projeto Celestial de Evangelização, transmitido pelo Facebook Romualdo Costa, Instagram Romualdo C. Costa e YouTube Romualdo Costa Oficial. Essas redes sociais, esse canal, os nossos programas ficam gravados e você poderá assistir a qualquer tempo, tá bom? O que é o Projeto Celestial? É um projeto de evangelização através da Bíblia Sagrada. Essa Bíblia aqui, que nós evangelizamos pessoalmente e de forma gratuita. É o único no Brasil que faz isso. Com milhares e milhares de igrejas, de religiões. Projeto Celestial e de Pregar é o único que faz isso. Sai às ruas, aborda as pessoas nas estradas, no mercado, todo lugar. E oferece gratuitamente a Bíblia Sagrada, nova. É uma Bíblia nova, completa, Nova Almeida. É a versão mais usada pelos verdadeiros cristãos. Portanto, este é o trabalho do Projeto Celestial de Evangelização. Nós estamos seguindo o ID de Jesus, né, para anunciar a palavra de Deus. E todas as recomendações do Senhor Jesus nós seguimos para poder anunciar o Evangelho. Não anunciamos a nós mesmos, não temos igreja, não anunciamos nenhuma igreja para você participar. A gente espera ter um dia um local de culto, não uma igreja, né? Um local de culto. Por enquanto não temos. Usamos aqui a rede social e este canal YouTube para cultuar a Deus, né? Segunda a sexta, nesse horário, 19h30. Boa noite, Cristina. E fazemos isso, né, com prazer, com alegria. Esperamos com cada dia mais força, tá certo? O mundo tá triste? Tá. Tá tudo diferente, tá esquisito, essa é a verdade, sabe? Mistura um sentimento de
alegria, com sentimento de tristeza, não é? Frustração, com esperança. Faz parte. Nós estamos nos últimos momentos da vinda de Jesus Cristo. Deus Pai enviou seu Filho, prometeu e enviou seu Filho para a salvação do homem. Neste livro santo aqui, ele está prometendo isso desde o início da criação de tudo. Que ele enviaria o seu Filho para a salvação de todo aquele que cresce. Por isso nós nos propomos a vir aqui à frente e anunciar o Evangelho através da Bíblia Sagrada de nosso Senhor Jesus Cristo. Que não temos outra alternativa. As religiões que tem aí têm esperanças, tudo material, né? Você vai fazer isso, você vai conseguir aquilo. Você, comprando isso, você vai adquirir muito mais. Dando tanto de dinheiro, você vai adquirir. Não se faz troca com Deus. Barganha com Deus. Não se faz barganha com Deus. Nós fazemos a realidade do que Deus exige de nós. Nós somos a criatura. O Criador é o Pai. Exigiu o que do Senhor Deus? Né? Ele prometeu, cumpriu, Jesus Cristo veio, está aí o Evangelho, Jesus deixou os seus discípulos, e aí veio o Evangelho sendo pregado, até hoje conosco aqui. A realidade é completamente diferente daqueles lugares onde foi pregado o Evangelho, completamente diferente, é lógico, né? As pessoas e o local, os costumes, inclusive, né? Mas atingiu, quando Jesus falou, até os confins, né? Atingiu a gente aqui. América do Sul, bem aqui, um continente, praticamente o Brasil, nesse espaço. E nós estamos aqui, falando de Jesus, né? Como tem também na Rússia, como tem também lá em Israel, como tem também no Japão, na China, na Índia, né? Tem irmãos pregando o Evangelho. Por mais que as religiões tentam atrapalhar, né? Pessoas enganadoras, pastores, padres e tantos outros aí, né? Enganadores, mas o verdadeiro Evangelho continua sendo pregado, sem interesse financeiro algum, sem interesse material, pregando a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, essa vida passa rapidamente. A gente começa a se lembrar, eu estou vendo a Cristina aqui. Cristina, a gente, né, nós dois jovens, a gente chegou a conviver como jovem. Nós temos muitas lembranças, né? Mas já foi. Hoje é outra geração. Os netinhos dela, os netinhos, meus bisnetinhos, né? Eles têm outra forma de pensar, faz parte. Tem pais que são chamados pais à antiga, são muito rigorosos, eles querem fazer com que, especialmente dessas igrejas chamadas tradicionais, né, que são fanáticos, eles querem seguir ali, pé da letra o que está aqui, né? Para você ser fiel à Bíblia Sagrada, necessariamente não precisa pegar aquele costume daquela época e pôr hoje. Estão se perdendo. Pessoas que têm talento para ensinar, pessoas que têm talento para explicar a palavra de Deus, estão se perdendo em costume de religião. E aí entra naquela observação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são de homens. A doutrina de Cristo é da graça,
Você é salvo não é pelas obras que você faça. Você é salvo pela fé em Cristo Jesus, que é gratuito, é dado de Deus para você gratuitamente. Ah, não precisa obra? Precisa. Nós estamos aqui praticando a obra. Que obra é essa? Boas obras de salvação. Sabe? Você não é salvo pela obra. Ah, eu vou pegar meu dinheiro, vou dar aqui nesse asilo, vou pegar meu dinheiro, vou enfiar nas igrejas, nas religiões, vou servir as pessoas e continuar sem conhecer a verdadeira graça de Deus, vai perder seu tempo. É Paulo que fala, né, que mesmo se eu der todos os meus bens aos pobres, se não tiver amor, de nada vale. Bem falado, Adriana, minha parceira aqui, Adri. Bem falado. E é bom eu explicar para vocês quem é esse projeto celestial. É eu e ela. O dia que ela não está muito boa, eu tenho que levar avante. O dia que eu não estou, ela leva avante. Acho que é por isso que o Senhor falou, tem que ser 2. Aliás, no mínimo 2. Pode ser mais, não tem importância. Mas no mínimo 2. Para um ajudar o outro, né? E é bem o que ela falou. Como é que você falou? Que em Coríntios, né, que fala sobre o amor, né? O amor. Mesmo que eu distribua todos os meus 13. bens aos pobres, se não tiver amor, de nada vale. De nada vale. Não vai adiantar, você vai ficar, sabe? Não é fazer por fazer também, né? Igual o badalo do sino lá, põe e vai embora. Tá certo? Então é importante. Aqui, ó. 1 Coríntios 13, 3. Olha. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha aí. Entenderam? Então também não é só fazer por fazer ou fazer por interesse, fazer por amor. Você tem que entender. É tão sério isso, irmãos, sabe? É tão sério isso que você tem obrigação, você que é cristão, que está me ouvindo, tão sério isso que não dá para ficar vendo a banda passar, não. Sabe? Ah, eu não tenho Bíblia. Você tem telefone, você tem voz. Você pode pregar o evangelho através do Zap. Você pode pregar o evangelho através da divulgação da sua página. Né? É só ter boa vontade, só ter gratidão a Deus. Tá? Esse é o termo correto. Se você é um cristão, é ter gratidão a Deus. Ele te deu a fé, não te cobrou nada por isso. Tinha tantas outras pessoas ao nosso redor, ao meu redor, ao seu redor, que mereciam muito mais ser aquinhoados com essa fé. Ele achou por bem dar isso para mim e para você. E aí é para ficar... Né? Não, você não vai ficar só ouvindo. Você tem que ouvir e passar, sabe? Tem a Bíblia aí no seu celular. É só escolher um versículo por dia, se quiser, ou por mês, tá? E passa para alguém, passa para os seus filhos, passa para os seus parentes. Amigos. Não precisa falar, não precisa dar a Bíblia. Nós é que o Senhor nos escolheu para fazer esse trabalho. Inclusive está para chegar nossas Bíblias. Pois é. Mas você pode ter a oportunidade, não pode ficar vendo a banda passar, irmão. Pedirão a tua alma e o que você fez para Jesus. Fala para mim. O que você fez? Tendo voz, tendo celular, tendo a rede social, tendo tudo à mão. Da Índia, na China, na Coreia do Norte, nossos irmãos estão sendo massacrados, as suas casas queimadas. Né? Quando descobrem que tem um local cristão, eles vão lá, assassinam as pessoas, adulto, criança. Como é que Deus pode deixar
faz parte do nosso sacrifício em pregar o Evangelho. Tá certo? O irmão foi para lá, para a Índia, sabedor disso. Que ia sofrer essas consequências. E você aqui não tem nada. Nada. Né? Então não tem obstáculo algum. Temos que pregar o Evangelho, falar que Jesus Cristo é a solução, que Jesus Cristo é a única solução, não é a solução, é a única solução. Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós, sendo inocente e criador de todas as coisas, para nos dar esta oportunidade de salvação. Antes, isso pertencia só ao judeu, a promessa era só para o judeu. Depois de Abraão para cá, a promessa é para o judeu e os gentios, que somos nós. Portanto, a oportunidade, não é, ela é clara na nossa vida. Nós temos que dispor, sim, isso que nós pretendemos fazer para nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo louvor. Eu sei alguma coisa? Glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho alguma coisa? Glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, né? É isso. Como é que tá as músicas? Eu consegui, 3 aí. Então, vamos lá. Pode ir. Tomara que toque. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcança
alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Muito bom. Essa é a Adriana cantando. Ela gravou agora há pouco, né? Tem mais 2 louvores. Porque nós temos dificuldade de colocar louvores com a voz do cantor mesmo, da cantora, porque o Face e o Instagram censura determinado momento e tira o vídeo do ar. Então, para não acontecer isso, nós estamos colocando a voz e ela tem procurado, e eu tenho alguns que eu coloquei também, né, para a gente não deixar de louvar o Senhor. Eu acho que esse é o nosso papel, achar fórmulas, maneira de fazer tudo. O que eu não posso é, não deu, né? Para Cristo não existe isso. Se é algo para o Senhor, preste atenção, Jesus, a respeito do trabalho que nós temos que fazer, temos obrigação de fazer quando ele decide pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os, né? Ele quis dizer, e em outro momento ele falou assim, depois que vocês fizerem tudo, considere-se servos inúteis, porque fizeram só o que foi mandado. Olha só, o Senhor chamando a atenção de cada um de nós para que pense além, né? E Deus deu capacidade a mim, a você, a cada um de nós para raciocinar melhor. Então, se eu aí fora tenho que fazer o melhor para agradar as pessoas, que dera para agradar a Deus, né? Então nós temos, com os parcos recursos que nós temos tentado de uma forma, de outra, né? E achar solução. O Face e o Instagram vai censurar à vontade, porque nós, ou melhor, vai ficar com vontade de censurar, porque nós vamos tocar a voz dessas músicas e vamos continuar louvando ao Senhor, né? Não passa tanta porcaria aí nessa rede social e ninguém é censurado, né? É um e outro, não sei o que, aquilo, pornografia, nudez, safadeza mesmo, golpes que são aplicados à vontade. E nós estamos apenas tentando louvar a Deus. Esperamos que corra tudo bem, né? Que a gente possa continuar avante com esse trabalho. Adri vai ler a palavra de Deus. Mateus 6, a gente leu uma parte dele. Então agora é o 19. Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Amém. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. É uma dura na gente, porque... Basta cada dia o seu mal, e é Porque verdade. é natural da gente se preocupar. Às vezes não com a gente, às vezes com um neto, com um filho e tal, né? A criança cresce tão rápido, né? Então a gente fica preocupado, às vezes, comprar uma roupinha para uma criança que está perdendo roupa, assim, da Ju mesmo, né? Compra uma roupinha hoje, daqui 2 semanas já não serve mais. Então, às vezes a gente se preocupa... Vocês que são mães aí se preocupam com os filhos, com os netos e tal. E às vezes não é com a gente mesmo, às vezes é com o próximo ali. E Jesus falando aqui para nós, para a gente não se inquietar com essas coisas. Buscar primeiro o reino de Deus. E essas coisas serão acrescentadas. O reino de Deus não pode ficar assim como... a hora que eu tiver um tempinho. Escape, né? Como se fosse a coisa que sobra. A hora que eu tiver um tempinho. Não. Tem que ser prioridade na nossa vida. Prioridade. O reino de Deus tem que ser prioridade. É difícil isso, hein? Mas não tem jeito. Ou com prioridade, ou então vai perder, vai fazer um trabalho pela metade, vai fazer um trabalho péssimo, não é? De charlatão, trabalho de preguiçoso. Tem que ser prioridade na nossa vida. Se você é um verdadeiro cristão, agradecido a Deus, tem que dar prioridade ao trabalho do Senhor. Tudo é mais na nossa vida. Aliás, tudo é menos na nossa vida. O trabalho do Senhor é o demais na nossa vida, né? É o maior. Então não tem... Jesus falou, não ajunteis tesouro na terra. Por quê? Onde a traça... Você pode ganhar milhões hoje e perder uma simples assinatura. Aqui na região mesmo, teve umas queimadas agora por causa dessa ventania, Verdade. do tempo seco. E fazendeiros perderam fazendas inteiras, né? Então, assim... Plantação de cana, plantação de lógico milho. que é o sustento deles, né? Tudo, mas... É um exemplo de que tudo nesse mundo é perecível, né? Perecível. Tudo pode acabar de uma hora para outra. Mas os tesouros que nós granjeamos lá no céu, esses não são perdidos. Tem um louvor que fala que cada dia que você vai na presença do Senhor, você ganha uma pedrinha na sua coroa, né? O pessoal gosta de ilustrar isso aí. E é mais ou menos isso mesmo, né? Cada dia que a gente serve a Deus de inteireza de coração, Deus coloca um crédito pra gente lá. Por isso que ele fala que acrescentará as coisas que nós precisamos, porque ele sabe o que a gente precisa. Antes mesmo que a palavra saia da nossa boca. Ele disse que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele é fiel, verdadeiro. Fiel e verdadeiro é o Senhor, que está conosco, que participa, que nos guarda, que nos livra, não é? Que nos sustenta. O Senhor Deus é aquele que nos sustenta. Aninha. Aninha,
Senhor Deus Pai é aquele que nos sustenta. Né? Em quê? Nas nossas fraquezas. Tanto que o Paulo faz uma recomendação, não é? Sabedor das nossas fraquezas, quando nós não temos forças para orar, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu, na minha adolescência, que eu estava na igreja, eu congreguei num lugar e que o dirigente, em determinada época, aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Era o Bom Antônio, Toninho Preto, sabe? O Toninho Preto, que dirigia a congregação. Até hoje eu lembro da oração do Toninho Preto. Era o irmão que ele não deixava o chapéu de jeito nenhum. Ele era tudo ajeitadinho, chapéu, estudioso, falava manso, inspirado pelo Espírito Santo. Mas eu aprendi, em determinadas situações da vida, orar com o Toninho Preto. Ele ficava, às vezes, no culto, nós íamos fazer oração, e às vezes a oração era longa, né? E a do Toninho não tinha fim. Era impressionante. E eu ficava, não falava nada, eu ficava ouvindo ele. Ele fazia assim, olha, uma canção. Ele dizia assim, com a cabeça em terra. Ele dizia, Senhor, e ia embora. Igual um berrante. Senhor, e ia embora. Sabe? E me lembrava isso, porque eu lia, né, a respeito do Espírito Santo. Quando não tem palavra, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Toninho me ensinou a orar assim, sabe? Não sei se está vivo ainda. Um grande cristão. A oração dele era um lamento diante do altar do Senhor. Não era papapá, não. Era um lamento no altar do Senhor, né? E eu aprendi com o Toninho Preto, a gente chamava ele assim, Toninho Preto, porque tinha outros Toninho, né? Ele era, na verdade, ele não era tão preto, ele era bem escuro, só isso. Grande figura, Toninho. E aprendi muito com ele, né? E essa oração, então, ficou no meu consciente, ou se é subconsciente, não sei, até hoje, né? Eu guardo a oração de um irmão que ensinou a gente a fazer, como servir ao Senhor. A minha filha está passando aqui, é o aniversário do filho dela, do meu neto. Vitor. O Vitor, né? O Vitor está aniversariando hoje à noite, é aniversário do Vitor. Ela pediu uma pizza, olha. Diz que vai comemorar. Faça uma oração, filhinha, viu? Com quem tiver aí, feche os olhos, pode ser na hora que for comer a pizza. E faça uma oração, se for o caso, imponha a mão na cabeça dele, viu? E peça a Deus que o proteja, que o guarde e tal, e aí por diante, né? Isso é ótimo. É o que nós temos que fazer. É a nossa vida como cristãos. Nós pensamos Cristo até dormindo, né? Isso faz parte da nossa vida aqui. Portanto, diante de um tão grande número, de uma tão grande nuvem de testemunhas, olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Senhor, né? Nós estamos passando aqui
Louva, mestre. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. Mestre, eu preciso de milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Clica lá em cima. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua. Israel saiu do Egito, foi ordem que Deus me deu, chegando no mar vermelho, todo Israel temeu, montes e todos os lagos. Moisés lhes respondeu: não temas, ó Israel, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. No deserto faltou água, Israel se entristeceu, todos se revoltaram contra o servo de Deus. Moisés fez uma oração, Jeová lhe apareceu, tirando água da rocha. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Muito bem. Nós estamos com o programa Falando Francamente no ar, levando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão propensos a ouvi-lo e aqueles que ainda não têm aceitá-lo, né? A palavra diz que a fé, Paulo fala, a fé vem pelo ouvir. É dom de Deus, mas vem pelo ouvir. E ouvir, a E palavra ouvir de o Deus. quê? Corinthians jogar? Santos perder? Não. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir palavrão? Ouvir fofoca? Ouvir a palavra de Deus. Então,
O direcionamento nosso para o Senhor Deus é dessa forma, né? É com prazer, com alegria, com satisfação. Se você não tem Jesus ainda na sua vida, aceite, abra seu coração. Eu não preciso estar aí. Não precisa estar um pastor, um padre aí, não. Faça você a sua entrega a Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu peço perdão dos meus pecados e eu te aceito. E trate de arranjar uma Bíblia e vá ler a Bíblia para que você tenha pleno conhecimento do que é essa misericórdia, esse grande amor de Deus por cada um de nós. Ele fica bem diferente. É tão diferente que o amor de Deus falado por Paulo no capítulo 13 de 1 Coríntios é completamente diferente do amor que se prega nas igrejas. Tão profundo que é. O apóstolo João, o evangelista João, ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele não conseguiu classificar, ele não conseguiu dar profundidade, altura, largura, tamanho a esse amor, porque Deus Pai amou esse mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, primeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha. Interessante que no mundo em que nós vivemos, as pessoas, para acreditar que a outra ama ela, a pessoa tem que ficar falando para ela que ela ama. Ah, se não falar eu te amo, a pessoa não me ama. Quantas vezes Deus falou que nos amava? Assim, eu te amo, escancaradamente. Foram poucas. O amor de Deus para cada um de nós... atitude. É em atitudes, exatamente. Né? Então, às vezes a pessoa fica tão sedenta por ouvir eu te amo, eu te amo, eu te amo. E às vezes ouve tanto eu te amo e não é um te amo de verdade, né? São as observações da Adri a respeito do... O amor de Deus é assim, não tem. Quem duvida que Deus nos ama? Paulo não conseguiu. Que amou o mundo de tal maneira, não consegue nem explicar o amor João de Deus, não conseguiu, que é considerado o apóstolo do amor, o evangelista João. Escreveu, inclusive, as epístolas, as cartinhas dele, e escreveu o Apocalipse, né? E foi aquele que viveu, parece que até 100 anos. Foi o que mais viveu, né, de todos eles. Então, o amor de Deus retratado em João, né? Viveu na ilha de Patmos, a Grécia, e lá tinha um altar nessa ilha, segundo dizem os historiadores. Ele teve que conviver com aquilo, onde as pessoas ofereciam seus sacrifícios, né, tolos, como tem até hoje, né? Se oferece sacrifício de joelho para todo lado, oração em monte. As pessoas são ávidas em tentar agradar a Deus dessa forma. Se equivoca totalmente, sabe? Estão totalmente enganados. Estão sendo levados pelos ventos das doutrinas, desses ensinamentos falsos, porque isso não é bíblico. Quando uma pessoa diz que a condição para você ser abençoado é ir orar no monte, não é bíblico, isso não está aqui. Isso é para agradar o homem, né? O ego do pastor, o ego Vocês do entenderam? Falou. Quando você é instado a dar o dízimo na base da coerção, do medo, né? Senão o devorador vai te pegar. Isso não está aqui na Bíblia Sagrada. É coisa tudo de homem que promove tudo isso aí, né? Quando dizem que você tem que ficar diante de uma estátua que foi feita por você, ou na pior das hipóteses por um semelhante seu, numa máquina que vai moldando e fazendo essas estátuas aí, eu não chamo de santo. Não tem como chamar uma estátua de santo, sabe? Santo é eu, você, tal, chegaremos lá. Você... Mas eu fiz aquilo.
Não anda, não fala, não come, não, nada. Também não dá trabalho nenhum. E eu faço sacrifício por ela. Eu ando 400 metros, ando de joelho e ando 200, 300 quilômetros a pé, com uma cruz nas costas, que aquilo é maldito, aquilo não é santo, sabe? Para ir depositar aos pés de uma imagem que não tem efeito algum. Não estou ofendendo religião nenhuma. Eu estou falando o que está aqui. E eles têm isso na mão, tá? Eles têm essa palavra na mão, está escrito aqui. É Isaías, né, que fala sobre isso. Tudo, tem Jeremias, todo lugar fala contra isso. Joga no Google. Ah, mas é Joga só, no Google que você é vai só achar todos os idolatria. versículos. É só no Antigo Testamento. Não, Novo Testamento. Aqui, Novo Testamento é pior ainda, sabe? Os apóstolos escreveram que idolatria é também sentimento de avareza, perversão, é idolatria também. E Paulo escreve aos Romanos dizendo, como é que, e em Atos dos Apóstolos também, como é que vai comparar a divindade com algo material? Não tem cabimento, viu? Não tem cabimento. Então, presta atenção, meu irmão, acorda, viu? Acorda para receber o verdadeiro Jesus Salvador. Não é o Jesus Salvador da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Católica, da Igreja não sei o quê, Igreja não sei o quê. Não, não, não. Do irmão tal, irmã tal, sabe? Ó, Salmos 135, fala dos ídolos. Todas as Bíblias têm Salmos 135, então é só conferir lá. A partir do versículo 15. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum na sua boca. Semelhantemente a eles se tornem os que o fazem, e todos os que confiam nele. Então aqui está falando, né? Aí fala prata e ouro, isso é em local tradicional que tem mesmo. Tem estátua do Buda de 30 metros de ouro. Mesmo. Aqui não, aqui adoram e se ajoelham diante de algo feito de barro. Argila ali, tá? Cerâmica, alguma coisa assim. Então, gesso, né? Tem bastante. E não tem barato. justificativa. Não há como justificar. Não, a gente não adora. A gente venera. É sinônimo, eu sou gente. burro? Sou idiota? Fala para mim. E por que você é também? Para com isso, irmão. Cuida da sua vida diferente. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Não precisa ver nada, tá? Ele age na minha vida e na sua vida. Não precisa ter algo para você ver, para você pegar. Ele age e você vai ver as ações de Deus na sua vida quando você crê. Viu? Nós não vimos, o Senhor Jesus falou, bem-aventurado, vocês estão vendo, ele falou naquela época. Ele falou, mais bem-aventurado é quem não viu e crê. Que é o nosso caso aqui. Nós não vimos Jesus presente lá. Nem Deus, né? Deus nunca fez mas isso. Sentimos Ele na nossa vida e as ações dele na nossa vida. É isso que você tem a oportunidade, através de nosso Senhor Jesus Cristo, de sentir na sua vida. Sentir Deus na sua vida. Sabe? Sabe para quem que é bom a idolatria? Para quem vende. Os fabricantes. Os fabricantes. Tanto a pessoa que retira a matéria-prima para isso, para quem lucra em cima da idolatria. Para eles é bom a idolatria. Professor Felipe da Canção Nova confessou. Ele tem uma fabriquinha. E ele é o filho, mas ele está lá também, né? Então por isso que ele defende daquele jeito as estátuas, né? Imagem disso, imagem daquilo. Gente, imagem não daquilo. vai muito longe. Nós conhecemos uma pessoa já há algum tempo, cristão, evangélico, que vivia disso, comprava as imagens e vendia. Depois eu te falo quem é que você vai lembrar. Tá vendo? Vivia disso, tirava o ganha-pão vendendo imagem de idolatria, mesmo sabendo que era errado, porque ele era crente. Meu Jesus.
Você sabe quem é. Que coisa, hein? A pessoa não tem... Principalmente na época do feriado de 12 de outubro. É mesmo? Ele falou pra gente que fazia isso. Uma época que ele estava apertado lá, que não estava conseguindo emprego e tal, ele comprou e ganhou o dinheirinho dele. Falei, mas eu dei o dízimo e tal na época. Quer dizer, ele ajudou, Sabia disso, não. ele contribuiu uma época, não foi sempre, mas ele contribuiu para a idolatria. É complicado. É sério isso, hein? Deus tem ciúme de nós. De mim e de você. Isso desde o início de tudo, né? Desde o início de tudo. Você está indo atrás dessas coisas aí, idolatria, né? Idolatria no Novo Testamento é mais severa ainda. É também sentimentos de perversão, de tudo ali, né? Parece que é Pedro ou Tiago, eles fazem uma relação, além de Paulo falar, que não se compara. É que tem muita coisa camuflada, né? Que a gente Camuflada. acha que não é. E é. E a Bíblia fala Né? que é também. Ah, Uma e eu pessoa que junta um dinheirinho e não quer gastar aquilo por nada. Por nada. Por mais sério que seja a situação, não gasta porque tá fazendo. Isso é amor ao dinheiro. Eu não isso é abro idolatria. mão disso aqui. É. Eu sou assim, eu nasci assim e vai pro inferno assim. Nossa, e quando morre, meu Deus, a guerra que fica entre os filhos que fica. Tá? Bem, imagina. É tão bom ser livre. Seja livre, sabe? Não seja besta, bobo, bocó, mas seja livre para poder servir as pessoas com amor e com prazer, né? Seja livre. Não tenha imposição na sua vida e nem esses desejos macabros de ter uma casa dos melhores dos sonhos, o veículo da melhor potência, né? O vestuário da melhor marca. Para com isso, esqueça isso. No caixão que você será levado, não vai essas coisas. Não irão essas coisas. Não cabe uma casa lá, não cabe um carro lá, certo? Não cabe. É só você ir, olha lá. Quando uma... Pai vai de sapato também ou não? Imagina, não leva nada. Defunto não? Não, alguns eles colocam, mas assim, vai pra quê? Vocês entenderam? Se pôr sapato, o coveiro vai tirar. Para ficar para ele com razão. Tá? Então, não tem... Esqueça isso. Né? Viva Você sabe bem. que quando a pessoa morre e não deixa nada, nada mesmo, porque não tinha nada em vida, parece que as famílias até que ficam mais unidas, sabe? Exatamente. Quando tem uma casa velha, um carrinho mal acabado, qualquer 3 mil reais, 2 mil reais que deixou no banco, às vezes do salarinho do mês que caiu, Verdade. já começa a separação, a divisão em casa e entre pessoas, já começa a brigar. Por causa daqueles míseros centavos, por causa daquele carrinho velho, por causa de uma casinha velha caindo aos pedaços. Então, às vezes é preferível morrer e não deixar nada. Passar tudo em vida, né? Tem artista, tem gente que tem muito dinheiro, que prefere passar tudo, dividir todos os seus bens em vida. Em vida. Porque quando morrer, ninguém pode reclamar nada. Ó, não tinha nada no nome do morto mais, já estava tudo dividido. Verdade. Acho que Silvio Santos está fazendo isso. É. O Silvio Santos está com 90 anos. Eu acho que a Ainda mais nossa a gente vida, que não tem muita viu, coisa, né? como é passageira aqui, temos que fazer algo melhor para o Criador, né? Ele nos colocou aqui com um propósito. A gente não veio de paraquedas aqui, por acaso. Tentar desfrutar da Tá? vida também, porque... A gente não veio aqui assim, ô pai, apareci. Não, tem um propósito. O Filho de Deus é colocado aqui com um propósito. A filha de Deus é colocado aqui com um propósito. Tá certo? Então, vamos produzir. Vamos dar um jeito de produzir. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão seus dias, que ele posso apresentar. Esse louvor é uma pergunta que a gente faz no louvor. Posso, tendo as mãos vazias, Senhor, para encontrar contigo?
E os talentos que ele me deu para você, deu para você. Todo mundo tem, todo cristão verdadeiro tem um talento que Deus deu. Seja qual, tem talento. Nós não podemos encontrá-lo com as mãos vazias. Tem que, no mínimo, duplicar aquilo lá. Tá? No mínimo. Acho que, por quê? Vai morrer com você sem ganhar uma alma para Jesus? Tenha santa paciência. Faça um propósito no coração. Eu vou evangelizar alguém, eu espero que essa semente produza. Eu vou enviar um versículo pelo Zap. Eu vou evangelizar essa pessoa. E assim. Não tem uma Bíblia? Tem, mas tem aí no celular, tem Bíblia aí que você pode abrir aí, viu? Da Sociedade Bíblica, a Bíblia dessa nossa aqui, dá para você abrir aí. Envie um versículo para outra pessoa que está no seu grupo aí, no seu meio. Prega o Evangelho, pelo amor de Deus. Não podemos ser chamados aqui de repente, ser com a mão desse jeito, ó. Não pode. Não posso ter as mãos vazias e encontrar com o Senhor. Eu tenho que me encontrar com o Senhor, pelo menos duplicando aquilo que Ele me deu, né? Pelo menos. O correto é dar frutos, frutos e frutos. Mas é fazendo isso que nós chegaremos lá, né? A oração. Senhor Deus, te damos graças, Pai Santo, por tudo que tem feito em nossa vida. Pela oportunidade, Pai amado, de pregar a Tua palavra, de fazer essas transmissões, levando o Teu Evangelho, meu Senhor. Somos agradecidos pela confiança que tens em nós. E agora te pedimos, Senhor, por todos os nossos queridos irmãos e irmãs, vá abençoar a Cristina e sua família, Senhor, o meu netinho Vitor, a Aninha, sua família, a todos eles. Dê-lhe muitos anos de vida com inteligência, sabedoria e graça, Senhor. E dá-nos força para dia a dia estarmos aqui fazendo a Tua obra. Em nome de Jesus, amém. E amém. Muito bom. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta, horário de Brasília, 19h30. Fique com este salmo. 67. Salmo 67, versículo 1. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tá vendo? Essa é a palavra que deixamos para vocês. Até lá.